sejam muito bem-vindos ao Fé.com. Hoje eu tenho uma convidada especial, a Mila não está aqui comigo porque eu vou fazer uma entrevista. Bem, aqui, gente, aqui é a Andréia, ela é uma psicóloga organizacional, tá bom? A gente vai bater um papo muito importante sobre alguns tabus, né, que existem na vida cristã com relação à psicologia, ajuda, né, com o lado emocional da nossa vida e relacionamento com o Espírito Santo. Amém. Se você quiser cumprimentá-los. Bom dia, pessoas maravilhosas. Bom dia a todos, porque esse dia é um dia mais que especial. Amém? Bom dia, Mari. Bom dia. André, eu queria saber o seguinte, para começar a nossa conversa. Eu sei que muitas pessoas te procuram, né? Até porque esse é o objetivo, serem curados da área emocional. E assim, eu queria saber qual é o maior desafio que você encontra para iniciar assim, o atendimento. Então, Mariana, nós temos dois perfis. O público ele é feminino, em nível de aconselhamento. Temos aquele perfil das mulheres que já conhecem a palavra do Senhor, que é a Bíblia, e temos as que não conhecem. Então, o maior desafio das que não conhecem realmente é entender que o amor de Deus, ele é gratuito e ele é disponível para todas as mulheres, independente do que elas tenham vivido, independente do que tenha acontecido. Com relação às mulheres que elas já conhecem a palavra, muitas vezes elas não conhecem a palavra o suficiente e muitas vezes não são traduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Isso é verdade. Por exemplo, digamos que alguém que ainda não conheceu, não teve um encontro assim genuíno com o Espírito Santo e precisa de uma libertação na área emocional, assim, com relação a maldições hereditárias, por exemplo. Como lidar com isso, né? Uma pessoa dessa? Como você atende? Então, base dos atendimentos é a oração. Toda a direção vem do Espírito Santo de Deus. As ferramentas de psicologia, elas são super eficazes, elas são fascinantes e estimuladoras, só que elas não trabalham sozinhas. A palavra de Deus, ela caminha só, mas o conhecimento científico, ele não caminha sozinho. Então, dependendo do perfil, da disponibilidade, até o próprio nível de fé, você, através dos encontros, você vai identificando quais realmente, até que ponto a pessoa ela é estimulada somente pela palavra de Deus, ela consegue receber realmente essa proposta de libertação, ou se é necessário também as ferramentas de psicologia, como a terapia, como algumas dinâmicas. Porque assim, por exemplo, eu tenho uma amiga que, ela há muitos anos de evangelho, ela começou a entrar naquele período de não está acontecendo nada, começou até a querer questionar Deus, questionar a Espírito Santo, largar a fé dela, porque ela não estava tendo resposta. E aí ela falou, Mariana, identifiquei, é o momento de eu procurar um psicólogo, ou procurar alguém que tenha, além de uma orientação espiritual para a minha vida, também psicológica, científica, né? E existe esse tabu, não existe no mundo cristão? Existe, porque algumas pessoas até se esquecem que o próprio Elias teve problemas de depressão, o próprio Davi, nos desabafos através dos salmos. As pessoas precisam entender que o conhecimento científico, graças a Deus, ele é uma permissão de Deus Pai Todo-Poderoso sobre a face da terra. E na nossa caminhada cristã, nós passamos por muitos períodos também. Eu posso relacionar, eu sou amiga da Mariana. Ali a nossa amizade, ela vai passar por momentos também de distanciamento, ela vai passar por momentos de choques conceituais também, porque isso realmente é da natureza humana. Então a psicologia, eu costumo dizer, uma psicóloga que ela tenha o domínio da palavra e ela tem uma vida com o Espírito Santo, eu acho que é uma profissional completa. Você, né, André? Busco através do Espírito Santo. Olha, queridas, essa é uma bênção de Deus nas nossas vidas aqui. O grande é o Senhor na nossa vida, né, Mariana? Amém. E assim, o que seria então alguém que nasceu de novo, então, né? Porque é muito dito isso na igreja, é necessário que você nasça de novo, mas não existe muito esclarecimento para as pessoas. O que é nascer de novo, então, André? Então, nascer de novo é você ter um encontro genuíno com o Espírito Santo. É você buscar um relacionamento de muita intimidade, de muita submissão,
Você precisa desejar. E muitas vezes no mundo nós somos envolvidos por tantas alternativas, tantas opções que começam a desviar nossa mente, que às vezes nós achamos que ler a palavra mecanicamente durante o dia, fazer uma oração muito rápida, é um relacionamento íntimo. E não. A própria palavra diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. E dentro daquilo que é acrescentado, vem a intimidade com o Espírito Santo. É transformativo, né? Transformativo. Gradual. Totalmente. Uma coisa que é muito importante se dizer sobre nascer de novo, que é uma coisa que as pessoas esquecem. Não é uma varinha mágica que você aceitou a Jesus na igreja e a sua vida passa a ser linda e maravilhosa sem problemas. Mas é diferente, porque agora você tem o seu melhor amigo ao seu lado. E aí vale a pena porque você agora passou a ser mais que vencedor. A sua luta não é mais sua. Exatamente. É Pai, né? E o próprio nascer de novo é muito diferente de religiosidade. Às vezes nós temos conceitos familiares, uma cultura que a religiosidade é um relacionamento com Deus. Não, às vezes nós nos machucamos e as próprias pessoas se decepcionam com Deus. É verdade. Porque elas ainda acabam levando um jugo de tabus, de paradigmas, de religiosidade. Muitas pessoas com anos de evangelho doentes emocionais. Com certeza. Né? Porque não tiveram uma orientação para saber lidar com a emoção, só sabe lidar com o espírito, né? Exatamente. E somos três, né? Somos corpo, alma e espírito. Exatamente. É por isso que é tão importante. Você às vezes está aí sofrendo de ansiedade, né? Que é um grande mal, ou então de depressão, ou então, sei lá, você está inconstante e você não sabe como lidar mais com isso, você já buscou em todos os lados. Existem pessoas abençoadas por Deus, porque, gente, até o conhecimento científico vem do Senhor. Exatamente. Pode, graças a Deus. Sabe, não é? Com certeza. E assim, Andréia, qual seria, assim, me dá algumas sugestões para conseguirmos essa intimidade com o Espírito Santo. Eu queria que você passasse algumas dicas para a gente. Com certeza. Como ter intimidade com o Espírito Santo. Então, compartilhando, o Espírito Santo ele é o amor da minha vida. Quando eu tive um encontro com o Espírito Santo, que foi no quarto da minha casa há alguns anos, muita coisa rompeu. Eu entendo que quando você tem intimidade com alguém, não é sofrido você obedecer, não é sofrido você respeitar. Eu me lembro quando eu não conhecia a palavra de Deus, eu lia, não entendia, às vezes ficava até nervosa. Eu comprei um caderno e ali eu comecei pela primeira folha. Eu começava a anotar, eu orava, eu pedia a Deus que abrisse o meu entendimento. E eu senti que conhecer o Espírito Santo é você se dedicar também no tempo com Ele. Quais são suas primazias do dia? Eu me lembro que eu li Bom Dia Espírito Santo, do Ben Nihim. Um livro maravilhoso, aquele livro foi transformador. Através daquele livro eu desejei ter uma relação com o Espírito Santo e nós temos também que rever os nossos conceitos, nós precisamos planejar o nosso tempo, que vem em primeiro lugar. Se vem o reino de Deus, o dia fica mais fácil. Se você tem a palavra como uma espada, uma ferramenta para as lutas espirituais e lutas físicas, faz a diferença. E eu não teria outro conselho que não fosse você parar tudo, rever sua vida. Convidar o Espírito Santo, ir para um ambiente fechado, sentar, fechar os seus olhos e dizer: Espírito Santo, eu quero começar um relacionamento íntimo. E tudo começa a mudar. Mas nós precisamos lembrar que o tempo de Deus é diferente do nosso. Que a ansiedade, ela luta contra o tempo de Deus. Então deixemos realmente aquilo que é carne, aquilo que tem nos feito mal e tem nos separado desses momentos maravilhosos. Então meu conselho é esse: investimento. Aprenda a palavra de Deus, explicada pelo Espírito Santo. Ore. A oração é falar com Deus. Se você não fala com Deus, você não tem uma linha direta, uma linha transparente. E você, ao longo do tempo, você começa a falar com o Espírito Santo na sua mente. Você acaba falando o dia inteiro com ele. É verdade, passa o dia inteiro batendo papo. Né? Porque ele... Obedecer também, né? É o grande segredo de uma vida plena. Porque o crescimento, ele vem através das lutas. É verdade.
E assim, Andréia, para a gente finalizar, eu queria fazer uma perguntinha para você. Eu queria que você definisse, porque existe a palavra fé, que Deus sempre fala, né? Exatamente. Tivemos fé no tamanho do grão de mostarda, Exatamente. né? Iremos ao monte, enfim. Mas existem alguns tipos de fé e eu queria que você definisse para mim o que é a diferença qual é a diferença entre a fé racional e a fé emocional? Então, eu tenho percebido, quando eu vejo a Andréia do passado, eu tinha uma fé muito emocional. O que eu instituo como fé emocional? Aquela fé que ela é baseada nos meus conceitos, no meu tempo, na minha racionalidade. Então, eu tenho fé, mas as coisas precisam acontecer dentro da minha vontade. Eu costumo dizer que fé emocional é isso. Para mim. Exatamente. E a fé racional, eu gosto de exemplificar o projeto de Deus. Deus, ele é muito racional. Deus é um Deus que escolheu um povo, que instituiu uma aliança, e ele, para preservar este povo escolhido, ele estabeleceu algumas regras. O que são as regras? São os mandamentos. E Deus, ele é tão racional que basta que nós obedeçamos os mandamentos, que incluem em primeiro lugar a santidade, para nós estarmos ligados a Cristo. Se Deus ele instituísse uma fé emocional, ele não teria concedido o único filho dele para a morte de cruz. Então Deus ele foi muito racional. E nós temos que ter muito cuidado com a nossa emocionalidade. A própria palavra de Deus diz que nós devemos deixar que a nossa mente ela seja transformada. Que nós não nos contaminemos com o presente século. Então, se Deus ele refere à mente, ele está nos induzindo a um caminho de racionalidade. A fé emocional, ela é egoísta. Com certeza, é individualista. Quando eu não tenho o que eu quero, exatamente. Deus não serve para nada, basicamente, na minha vida, não é? Exatamente. É basicamente isso. Eu pedi para a Andréia escrever uma frase e ela escreveu o seguinte: ansiedade é a motivação e não a Bíblia. Explique para a gente essa frase, Andréia, por favor. Então, algumas pessoas elas são motivadas a estarem dentro de um templo religioso por conta da ansiedade, não por conta do relacionamento com Deus. Algumas pessoas elas culpam a instituição, elas culpam a liderança religiosa, isso é muito comum. Por quê? Por conta da ansiedade. Nós precisamos entender, aí eu gosto de referir à psicologia, que existem muitas ferramentas para que nós possamos tirar do nosso celeiro da alma o nível de ansiedade. Então a ansiedade ela é diferente de fé, ela é diferente de relacionamento com o Espírito Santo. O amor ele é diferente da ansiedade. E uma relação com o Espírito Santo controla o teu nível de ansiedade, que é uma característica humana, e traz o entendimento que você quer oferecer o Espírito Santo para todos que estão à sua volta. Que você entende que o seu ajudador, o seu auxiliador, ele veio para todos, não só para você, não só para mim, não só para a Mari. Amém? E Andréia, para finalizar agora, com chave de ouro, eu queria que você deixasse um versículo que você carrega na sua vida. Assim, um versículo chave para a gente. Então, eu sou muito estimulada pelo Espírito Santo. Eu me acho uma pessoa muito feliz porque eu tenho o Espírito Santo. E tem uma palavra que eu trago para a minha vida diariamente. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Essa palavra é clara. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E quando nós temos relacionamento com o Espírito Santo, quando nós entendemos o nosso chamado, esse tudo, ele volta para o reino de Deus. Para a glória do nome de Jesus. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, é para a honra e glória do nome de Jesus. Bem, queridos, é isso. Vocês viram, foi uma bênção o nosso papo. Tenho certeza que você foi tão abençoado quanto eu fui. Andréia, muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Amém. Deus sabe, te abençoe imensamente. Eu agradeço. Eu sei que a gente sempre pode contar com você. Com certeza. Olha, uma mulher de Deus, gente. Amém. Glória a Deus. Toda a honra é do Senhor. Amém. Suga todo esse conhecimento que ela passou para você, ó, guarda aqui no coração. Amém.
E não fique temerosa em procurar ajuda profissional, sabe? Procure pessoas que sejam pessoas de Deus e que tenham, sabe, esse conhecimento aliado, que você vai, ó, conseguir a vitória. Amém. Obrigada. Então, gente, olha, aqui em cima tá a nossa página no Facebook, no Instagram, curtam aqui embaixo, compartilhem, porque isso também é um vídeo do Senhor. Se você não sabe falar, compartilhe essa palavra com uma pessoa que está, às vezes, passando a mesma dificuldade que você. Amém? Então, fique com Deus, beijo e tchau! Beijo.